E vamos hoje para mais uma videoaula. O tema de hoje, Mesopotâmia, conteúdo do 6º ano do ensino fundamental ou do 1º ano do ensino médio. Lembrando que eu faço essas aulas para os meus alunos reverem o conteúdo, mas se for útil para você, então, bom proveito, ok? Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia é uma das civilizações mais antigas da história da humanidade, junto com os egípcios, junto com os fenícios. Nós estudamos sempre no comecinho, geralmente, do 6º ano e do 1º ano do ensino médio, tá? E a palavra Mesopotâmia, ela já revela bem a essência do conteúdo e a importância que vai ter a questão da água, dos rios, na história das civilizações do Oriente Próximo, do Oriente Médio, na região que se chamava, de Crescente Fértil, porque possui uma série de rios, uma série de recursos hídricos que facilitaram a vida, tá? Então a palavra Mesopotâmia, meso significa meio, Potâmia vem de pótamo, significa água. Então a palavra Mesopotâmia seria, uma tradução, terra entre água, terra entre rios. No caso, os dois rios que eu tenho ali na Mesopotâmia são os rios Tigre e o rio Eufrates. Professor, sem esses rios não teria vida lá? Lógico que teria vida, só que com certeza a presença desses rios fizeram com que os povos que ali foram se fixando ao longo do tempo, eles pudessem ter maior facilidade para ir sobrevivendo, beleza? Então, o primeiro conceito que eu tenho que ter claro é o significado da palavra Mesopotâmia. Pode ser que o seu professor pergunte na prova, quase que certeza que vai perguntar o que significa essa expressão, beleza? Mesopotâmia, Mesopotâmia, não é Tânia, lembra bem? Tânia é a vizinha, Tânia é a namorada, Tânia é a tia, Aqui é Mesopotâmia, com E, ok? Continuando então, eu tenho que lembrar que essa região, a civilização, se desenvolveu onde hoje fica o Iraque, onde hoje fica o Irã, onde hoje fica o Kuwait, uma região que hoje ela é rica em petróleo, que ela é bastante cobiçada pela questão do petróleo e na atualidade ela era cobiçada por essa questão de recursos hídricos, pela localização estratégica que ela ficava entre a Ásia, a África, a Europa, e sobre a questão da água também, que todos os povos, nós sabemos, da antiguidade, as primeiras cidades, as primeiras civilizações, grandes civilizações, sempre foram surgindo próximo à água. E os mesopotâmicos também formavam uma civilização hidráulica, Então, eles dominaram a água, dominaram a irrigação para poder sobreviver, para poder plantar, para poder ter uma melhor qualidade de vida. Isso também é muito importante que eu lembre. Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês, tá? E nesse mapa eu tenho ali em relação ao mapa mundi, onde que é essa região, onde eu tive, onde ocorreu o desenvolvimento da Mesopotâmia. Aproximando mais ali, continuando contra o mapa, eu vejo a região destacada, colorida, que seria a região entre rios. Eu posso ver à minha direita o rio Tigre, eu posso ver à minha esquerda o rio Eufrates. Então eram eles que ajudavam a população, os povos daquela região a sobreviverem, certo? No rio Nilo, o rio Nilo foi muito importante para o Egito. No rio Nilo as cheias fertilizavam o solo. Na Mesopotâmia era um pouco diferente, tá? Porque as cheias geralmente elas eram mais violentas e causavam mais estragos que benfeitorias. Mas com certeza a questão da água ela é muito importante, tudo bem? Rio Tigre e Rio Eufrates, eles vão ali, desaguar no Golfo Pérsico. Então, essa questão da geopolítica, ou essa questão da importância da localização da região era importante no passado. E aí eu já falei a definição de Mesopotâmia, já falei que é uma área situada entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. A Mesopotâmia, diferente, por exemplo, do Egito e outros povos, não formou um estado centralizado com um único rei governando. Então eu tenho na Mesopotâmia a existência de cidades-estados, e geralmente em cada cidade-estado eu tinha o seu líder, eu tinha o líder mais importante que comandava essa região. E aí o que vai acontecer? Em determinadas épocas eu vou ter
povos que vão se destacar mais que os outros, mas falar que houve uma unificação, um rei, um povo dominou toda essa região, isso aí não ocorreu, ok? Então nós vamos ver basicamente 4 povos principais, tem outros povos, mas nós vamos ver 4 povos e o que eu tenho de mais importante sobre esses povos aí, tá bom? Faltou só destacar ali que a Mesopotâmia é uma região árida, né? No norte principalmente ela é muito árida, e aí mais ao sul, né, na região da Caldeia, as cheias do rio, o rio fazia com que essa região árida ela fosse mais fértil, fosse fertilizada. Tudo bem? Então, é isso a princípio que eu tenho que lembrar de mais importante sobre a Mesopotâmia. Outra coisa, né, que eu já citei, eles eram povos hidráulicos, viviam, praticavam a irrigação, desviavam trechos do rio, criavam canais para poder irrigar as plantações, utilizavam ferramentas, né, para poder deslocar a água do rio para as suas plantações. Então eram civilizações que tinham já um relativo desenvolvimento tecnológico e de engenharia também. Então os povos mesopotâmicos eles eram bem organizados nessa questão da utilização da água como fonte de sobrevivência no seu dia a dia. Essa imagem aqui mostra, né, a questão da irrigação que era feita a partir, né, do rio Tigre e do rio Eufrates. Mostram ali canais que eles usavam nas plantações, desviavam a água para poder fazer as plantações, né? Eu tenho ali foto do rio Tigre, um trecho do rio Tigre na atualidade, curiosidade, né? Rio Tigre significa água corrente. E na outra imagem eu tenho o rio Eufrates, que significa água doce. Então esses são os 2 rios que deram nome à região, ok? Continuando o conteúdo, professor, que povos que eu vou estudar? Que povos que eu tenho que lembrar? Então basicamente nós vamos estudar 4 povos. Nós vamos estudar os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Repare que no slide que eu estou colocando na tela, eu já relacionei cada povo com um item. Então os sumérios com uma plaquinha de argila, os babilônios ali com um monumento, já vou explicar o que é. Os assírios tem ali 2 soldados lutando, guerreando, e os caldeus com os zigurates. É lógico que essa sequência ela está, né, explícita desde a civilização mais antiga até a civilização mais recente, ok? Teria muita coisa para ser dita sobre cada civilização, mas nós vamos apenas focar aquilo que é mais importante, que pode ser cobrado na prova e pode ser cobrado no vestibular. Tudo bem? Então vamos lá? Caldeus não. Então vamos lá? Sumérios. Os sumérios, com certeza, né? Quando eu falo em sumérios, a primeira coisa, o principal legado que eles deixaram para a civilização mesopotâmica e para as civilizações vizinhas, para as civilizações futuras, é a questão da escrita. Eu tenho ali uma briga entre os historiadores para ver qual povo que desenvolveu a escrita primeiro, né? Tem historiador que fala que foram os egípcios, tem historiador que falam que foram os mesopotâmicos, mas assim, a maioria realmente julga que foram os mesopotâmicos os primeiros a organizarem uma escrita. E a escrita mesopotâmica foi feita pelos povos sumérios. Era chamada escrita cuneiforme. Cuneiforme por quê? Porque elas eram escritas com instrumentos em forma de cunha, em forma triangular. Então eles pegavam argila, modelavam essa argila, faziam plaquinhas de argila e escreviam nela. O slide que eu estou colocando aí para vocês mostra bem como era essa escrita cuneiforme, ok? Também os sumérios, eles se desenvolveram em cidades-estados. As principais cidades eram Ur, Uruk e Lagash, tá? Olha ali, só para fazer uma relação com outro conteúdo dos hebreus, lá o Abraão saiu da cidade de Ur. O chefe entre os sumérios era chamado Patesi. Ele era um chefe que tinha assim não apenas função política, mas função religiosa, função militar também. E essa escrita cuneiforme que os sumérios desenvolveram foi feita principalmente para registrar cenas do seu cotidiano, cenas do seu dia a dia. Então, cobravam imposto para registrar o pagamento, então era necessário
utilizaram alguma ferramenta e aí surge a escrita cuneiforme, ok? Então, sempre que eu falar em Mesopotâmia, né, em povos mesopotâmicos, eu lembro dos sumérios, eu tenho que lembrar da escrita cuneiforme. Esse é um dos principais legados desse povo chamado Sumério, ok? Próximo povo ali. Babilônios. Aí eu tenho os babilônios, que eles vão predominar principalmente entre 2000 e 1600 a.C. Esse povo ele vai migrar do deserto da Arábia, lógico, em busca de água, vai se fixar na região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Eu vou ter vários impérios babilônicos, mas lógico que dentre esses vários impérios, entre os vários reis, quando eu falo em povos babilônicos, eu tenho que lembrar do reinado de Hammurabi, tá? Hammurabi é aquele famoso rei que inventou um dos códigos de leis mais antigos que existem registrados, o famoso Código de Hammurabi, que seguia o chamado princípio da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Como assim, professor? Então assim, era um código de lei que procurava punir os crimes de uma forma semelhante. Não que fosse um código de lei justo e igualitário, porque fazia distinção entre ricos e pobres. Mas, por exemplo, um arquiteto projetou uma casa, a casa caiu, matou o filho do proprietário, o filho do arquiteto tem que ser morto, tá bom? Então, percebam que é uma lei assim bem radical, por isso que tem esse slogan, olho por olho, dente por dente. No slide que eu estou colocando para vocês ali, eu tenho, né, a famosa estela ali com o código de Hammurabi, e ele pode ser encontrado atualmente no Museu do Louvre em Paris, tá? Então, sobre os babilônios, com certeza, um dos elementos mais importantes que sempre é cobrado é o código de Hammurabi. Hoje se fala tanto em direitos humanos, né? Então, assim, era um código de leis não tão humano e não tão compreensivo como são os códigos de lei da atualidade, ok? Esse slide aqui, só por curiosidade, eu vou fazer a leitura de alguns slides para que vocês tenham uma noção de como que ele era. Então vamos lá. Artigo 1º. Se alguém acusa um outro, lhe imputa um sortilégio, mas não pode dar prova disso, aquele que acusou deverá ser morto. Então, se você acusou, você tem que provar. Se você não provar, você vai ser morto, tá bom? Então percebam como que é drástica a coisa. Segundo artigo ali, artigo 129. Se a esposa de alguém é encontrada em contato sexual com um outro, deve-se amarrá-los e lançá-los na água, salvo se o marido perdoar a sua mulher e o rei a seu escravo. Tá? Então, mulher traiu o marido, morre, joga no rio, tá? Com exceção se o marido perdoar. Artigo 195. Se um filho espanca seu pai, dever-se-lhe-á decepar as mãos. Bateu no pai, corta as mãos, não bate mais, simples de resolver, né? Código de Hammurabi. Artigo 229. Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, este arquiteto deverá ser morto. Então vocês percebam, né, como que era enérgica, como que era rígido o código de Hammurabi. Beleza? Então, só para relembrar, falei em sumérios, eu lembro da escrita cuneiforme. Falei em povos babilônicos, eu lembro do código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Pode continuar? Vamos lá então. Próximo povo, eu tenho ali os assírios, 1300 a 612 a.C. É um povo que se fixou principalmente na região norte da Mesopotâmia. É um povo que é marcado pela violência, é um povo extremamente cruel, era um povo guerreiro. Um dos reis mais famosos e mais conhecidos dentre os assírios era o Assurbanipal. Então, é o principal elemento que eu tenho que decorar, tá? Então, eram povos extremamente violentos. Por isso que lá no outro slide, que eu tinha a linha do tempo com esses povos, eu coloquei sumérios, a plaquinha de argila, coloquei babilônicos, o código de Hammurabi, a estela, e nos assírios eu coloquei lá ali dois soldados, dois guerreiros, para vocês não esquecerem
que eles eram extremamente guerreiros, tá? Então nesse slide que eu estou colocando ali, eu tenho uma estátua de Assurbanipal, eu tenho ali os soldados para vocês lembrarem que eles eram guerreiros. Eu tenho ali um do centro, né, da praça de Erbil, antiga Erbil, onde era um dos centros ali da vida dos assírios. E a decadência dos assírios começou com a rebelião, com as rebeliões de povos conquistados, que foram se aliando-se aos medos, os persas, né? E foram destruindo Nínive, que era a capital dos assírios, e aí eles foram perdendo o seu espaço, foram perdendo a sua importância. Tudo bem? Posso continuar? Então vamos lá? Sumérios, escrita cuneiforme, babilônicos, né? O código de Hammurabi, assírios, povos violentos. Tudo bem? Finalizando ali, eu tenho os caldeus ou o segundo império babilônico. Quando eu falo geralmente em caldeus, em segundo império babilônico, eu tenho que lembrar imediatamente de duas figuras importantes. Eu tenho que lembrar da figura do rei, do Nabucodonosor, né? Que tem uma relação ali muito íntima com a história dos hebreus, que vai ser ele ali o responsável na época pelo cativeiro da Babilônia, né? Que depois o povo hebreu vai ser libertado do cativeiro da Babilônia com a invasão dos persas, com a invasão do Ciro, que também aparece aí nessa imagem. Mas com certeza, para prova, para testes, eu tenho que lembrar que, né, os caldeus, que o segundo império babilônico ficou marcado por uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que eram os chamados jardins suspensos da Babilônia, tá? Lembra aquela musiquinha lá? Suspenderam os jardins da Babilônia? Então, na imagem ali, eu tenho como que seria, né, esses jardins suspensos. Então, isso é muito importante que eu lembre também na minha prova. Beleza? Então, principais povos: sumérios, babilônicos, assírios e caldeus no segundo império babilônico. Continuando então agora, vou dar um apanhado geral sobre economia, sociedade, cotidiano, alguns legados que os povos mesopotâmicos deixaram para a gente. Tudo bem? Começando pela economia, já vou ali abrir o slide para vocês verem. Eu tenho que lembrar que, lógico, né, a principal atividade econômica dos povos da Mesopotâmia era a agricultura. Os principais produtos que eles cultivavam eram o trigo, a cevada, a tâmara. Eu tenho que lembrar também que as terras pertenciam ao Estado. Eu tenho que lembrar que eles praticavam pecuária, eles praticavam artesanato. Eu tinha tecelões, eu tinha pedreiros, eu tinha ceramistas. Então vocês percebam que a economia mesopotâmica, ela era bastante diversificada. Eu sempre falo para os meus alunos assim: esses povos da antiguidade, geralmente, eu sei eu sei os outros. A economia vai ser bem parecida, quase todos predominando a agricultura, com exceção dos fenícios, quando eu for estudar, que aí os fenícios vão se destacar pelo comércio. Tudo bem? Outra curiosidade ali, voltando ao slide, eles tinham até mesmo selos cilíndricos que eles utilizavam para marcar e nomear as mercadorias, né? Eu coloquei ali que era uma espécie de carimbo que eles utilizavam para marcar, para nomear as mercadorias que eles vendiam, que eles comercializavam. Então, uma curiosidade que geralmente não é citada, ok? Tudo bem? Sociedade agora. A sociedade mesopotâmica, ela era uma sociedade desigual. É outro item que eu sempre falo. Eu sei a sociedade de um povo da antiguidade, eu sei da maioria, tá? Estou colocando slide ali para vocês. Era uma sociedade desigual, tinha uma hierarquia, né? Geralmente cada cidade-estado tinha o seu chefe, tinha o seu rei, digamos assim, que detinha o poder político, o poder econômico, o poder militar, o poder religioso, né? Então eu tinha ali no topo a figura do chefe, do rei. E aí, lógico, eu tinha as pessoas que vinham logo abaixo desse chefe, desse rei. Eu tinha homens livres de elite e eu tinha homens livres de classe média, e eu tinha os pobres e eu tinha os escravizados. Então eu tinha uma pirâmide social, tá? Eu tinha uma pirâmide de importância de elementos, de profissões dentro da sociedade. Esse gráfico que eu estou colocando, ele mostra bem, né,
os povos da Mesopotâmia, como que eles estavam organizados, né? Então vejam bem que no topo eu tenho o rei, depois eu tenho o governo local, patesi, sacerdotes, eu tenho depois guerreiros, comerciantes, camponeses, artesãos, e sempre na base, logicamente, eu tenho os escravos, ok? Tudo bem? Falei sobre economia, falei sobre sociedade, vou falar agora um pouco sobre cotidiano, que é um conteúdo, um tema novo que eles enfiaram na apostila aí, eles mudaram a apostila esse ano, então eu vou citar também, principalmente para os meus alunos lembrarem do que nós já vimos em sala de aula. O enfoque vai ser com relação à parte lúdica, né? Objetos do cotidiano que foram encontrados em escavações. Então eu tenho ali nas escavações, né, brinquedos que as crianças utilizavam, acessórios, cosméticos, as mulheres produziam tecidos. Então assim, as pesquisas arqueológicas, elas mostram diversos vestígios do cotidiano. Então nós sabemos que as crianças brincavam, nós sabemos quais tipos de brinquedos existiam, nós sabemos que as mulheres faziam tecidos, né? Tudo isso graças às pistas arqueológicas que foram sendo encontradas ao longo do tempo e que vocês também viram aí nesses slides. Esses slides ali eu tenho dois objetos realmente da região, né, da Mesopotâmia, do seu cotidiano, ok? Agora, sobre religião, os mesopotâmicos, eles eram politeístas. Professor, o que é politeísta mesmo? Eles tinham vários. Teísta vem de Theos, Deus. Eles tinham vários deuses, tá? E esses deuses, eles eram ligados com a natureza e eles possuíam uma forma humana. Então é aquilo que eu chamo de deuses antropomórficos. Deuses com forma antropo de homem, então deuses com formas humanas. No Egito eu tinha o deus antropozoomórfico, que era meio humano e meio animal. Na Mesopotâmia não, eu vou ter o deus ali com características humanas. Cada cidade da Mesopotâmia possuía geralmente seu deus padroeiro, poderia se repetir, mas geralmente cada cidade tinha um deus diferente. Outro item muito importante ligado com a religião é a questão da astrologia. Os povos mesopotâmicos, eles observavam muito a questão dos astros e relacionavam esses astros e inseriam esses astros, essa astrologia, esse estudo do horóscopo, do zodíaco, eles inseriam dentro da sua religiosidade. Isso é uma outra coisa que eu não posso esquecer, tá bom? Para isso eles tinham os chamados zigurates. Os zigurates que eram templos, que eram pirâmides, que serviam, né, de moradia dos sacerdotes, mas que serviam também como observatórios astronômicos. Vou colocar aqui para vocês uma imagem do zigurate, para vocês observarem como que era essa organização. Então no slide, né, eu tenho ali um zigurate, uma imagem famosa de um deles, que era uma torre de tijolos com degraus, simbolizava, por causa da altura, a aproximação com os deuses. Servia também, lógico, como observatório astronômico e como moradia dos sacerdotes. Na Bíblia, aquela história da Torre de Babel, né, aquela torre gigante, onde cada povo acabou depois falando uma língua diferente, essa Torre de Babel seria um zigurate. Então, a presença dos zigurates, ela é muito importante entre os povos da Mesopotâmia. Entre os principais deuses dos mesopotâmicos, tá? Eu posso citar, por exemplo, Marduk, eu posso citar Ishtar, entre vários outros que eles possuíam. Tudo bem? Continuando ali então, só para ir terminando. Eu já falei que eles observavam muito os astros, então eles possuíam uma ciência bastante evoluída, né? E por observar os astros, eles chegaram, na parte da astronomia, a criar um ano, um calendário com 12 meses, semanas com 7 dias, dia com 12 horas duplas, um total de 24 horas. Ou seja, aquilo que nós temos hoje como base do nosso calendário, eles já criaram naquela época, observando os astros. Eles também determinaram, estudaram os movimentos das estrelas, os movimentos dos astros, e criaram o zodíaco,
né, e as casas dos zodíacos, relacionando sempre isso com a religião, com a personalidade das pessoas. Os mesopotâmicos também, falando em legados, eles estudaram muito a questão da matemática. Só para vocês terem uma ideia do que eles deixaram para a gente em questão de matemática, foram eles os responsáveis, né, por dividir a circunferência em graus, dividir o grau em minutos, um minuto em segundo. Então olha só, muito do que está presente no nosso dia a dia hoje, para quem gosta de matemática, nós devemos aos povos da Mesopotâmia. Outro item ali que eles inventaram, né? Eles aprenderam a calcular juros, eles aprenderam a raiz quadrada, raiz cúbica. Então tudo isso foram coisas criadas pelos povos mesopotâmicos. Tudo bem? É lógico que essa videoaula foi uma videoaula rápida, um apanhado geral, um apanhado bem sintético do conteúdo da apostila, uma revisão assim superficial, mas que dá para vocês terem uma boa base. Então, só para relembrar, eu tenho que lembrar da região onde a Mesopotâmia se desenvolveu, né? Então, região do Crescente Fértil, região do Oriente Médio, onde hoje é Iraque e Irã. Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Mesopotâmia, que foi uma região muito disputada no passado e hoje pelo petróleo, no passado pela água e pela localização. Eu tenho que lembrar dos povos que habitaram essa região: os sumérios, os babilônicos, os assírios, os caldeus, no segundo império babilônico, o que cada um deixou de legado para a nossa sociedade. Então, um inventou o que? A escrita cuneiforme, o outro inventou a questão dos jardins suspensos, o outro era um povo guerreiro, o outro criou o código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Isso é importante. A economia que era baseada na agricultura, o rio que tinha importância, a sociedade que era uma sociedade desigual, hierarquizada, a religiosidade, que eles eram politeístas, o cotidiano, né? Que eu tenho vários vestígios arqueológicos que deixaram pistas sobre o seu dia a dia, e os estudos que eles faziam na matemática, na astrologia, que foram com certeza muito importantes. Beleza? Espero que essa videoaula tenha sido útil. Se você gostou, se você chegou até o final aqui, por favor, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe o link com alguém. Eu espero que sirva para te ajudar aí nos seus estudos. Beleza? Então é isso por hoje. Qualquer sugestão, qualquer crítica, pode deixar uma mensagem aqui abaixo que eu vou estar respondendo com toda certeza. Tudo bem? Então, muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau.